Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 54, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Estamos no capítulo 7, é aquele capítulo que fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito. E estudaremos os itens 3 e 4. Aquele que se eleva será rebaixado. Como é que é, Sérgio? Que se eleva será rebaixado? Vamos estudar isso já já. Tá legal? Bom, a nossa página na internet, você já pode ver aí, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai visualizar? Toda sexta-feira um novo estudo, um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora. Além desse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Um vídeo, texto do Evangelho, texto da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca entre parênteses ao lado delas, tá? O que mais você encontra lá? O passo a passo do Evangelho no Lar. Tudo mastigadinho. Encontra o Evangelho inteiro, porque hoje estamos fazendo aqui o número 54, capítulo 7, mas desde 2012 que nós fazemos isso e já fizemos o Evangelho inteiro em 225 vídeos, tá? E estamos fazendo novamente. Então, qualquer assunto do Evangelho você vai encontrar lá. O Tira Dúvidas, você pode tirar suas dúvidas e, se não encontrar lá, pode mandar então o WhatsApp pra gente. Qual é o WhatsApp? Olha aí, ó, você está vendo aí na tela: 21 99 247 5631. Vou repetir: 21 99 247 5631. Pode mandar o WhatsApp, pode tirar sua dúvida. Eu só falo que às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas todas as mensagens que são enviadas são respondidas, 100%, tá? Temos também um grupo de Evangelho no Lar pelo WhatsApp. Você pode também mandar então uma mensagem: Sérgio, queria que você me incluísse no grupo do WhatsApp do Evangelho no Lar. Tá bom, a gente inclui. Então, repetindo, o WhatsApp é 21 99 247 5631. E se você tiver ainda alguma outra dúvida e quiser mandar por e-mail, olha aqui o e-mail: amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar pra gente também, tá tudo tranquilo, ok? O pessoal que gosta do Facebook pode então, tem uma mosca aqui perto de mim, né? Pode também mandar o seu Facebook. Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Toda sexta-feira a gente publica lá também no Facebook. Você pode curtir, mais do que curtir, compartilhar, né? Quanto mais levarmos adiante essa ideia do Evangelho no Lar, estes estudos, esses valores morais, melhor para todos. Tá certo? E a gente fala também, informa, né, que esse estudo ele é transmitido toda sexta-feira na Rádio Espiritismo. Qual é o link? Olha aí a Rádio Espiritismo aí, ó, www.radioespiritismo.com.br, tá? E você pode então acompanhar por ali. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Espiritismo no Google, na Play Store ou na Apple Store, né? E acompanhar toda a programação da Rádio Espiritismo, tá bom? Diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com
a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos, de esclarecimentos, onde agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que aqui se encontram desde cedo, preparando este local, harmonizando este local, higienizando este local, e que possa o estudo de hoje, tanto para os encarnados como para os desencarnados que aqui se encontram, que possa esse estudo nos trazer luz, esclarecimentos, consciência diante de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossas atitudes no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muita paz, muito amor, muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, diante disso, vamos lá, né? A página de preparo, ela é do livro Pão Nosso, capítulo 43, Boas Maneiras, tá? Vamos nós então. Ele começa o livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 43, Boas Maneiras, e ele começa com uma citação de Jesus, que foi anotado por Lucas, no capítulo 14, versículo 10. O que Jesus falou? E assenta-te no último lugar. Senta no último lugar lá. Tem aquela fila, né? Tem a primeira cadeira, a segunda. Ele fala, senta lá na última. E o que o Emmanuel nos diz sobre isso? Ele fala assim, o mestre, nessa passagem, proporciona inolvidável, inesquecível ensinamento de boas maneiras, tá? Para quem não sabe, vai ser esse o estudo de hoje, né? Contando que Jesus falava, aquele que senta na primeira fileira, de repente ele pode ser constrangido, passar o constrangimento de falar assim, olha, você, esse lugar aí não é o teu não, tá? Vai lá para trás. Então isso, né, é aquela pessoa que é muito orgulhosa, muito vaidosa, muito se achando, né? E de repente ele não é nada disso, toma uma surpresa, toma um susto e acaba indo lá para trás. Já quando ele senta no último lugar, ele trabalha a humildade, fica tranquilinho, fica bem ali, né? E corre o risco de ter uma boa surpresa, de ser convidado a sentar mais para frente. Então, ele utiliza essa comparação falando sobre a humildade, sobre você não querer ficar se elevando, se sentir melhor do que os outros, nada em relação a isso. A gente vai estudar daqui a pouco. E aí, o Emmanuel, então, ele usa essa citação, e assenta-te no último lugar. Ele fala, o mestre, nessa passagem, proporciona inolvidável, inesquecível ensinamento de boas maneiras. E aí ele diz, certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. Ele usa essa comparação e ele diz que vale para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, a gente trabalhar essa humildade. E aí ele diz, né, a recomendação do Salvador, quem é esse Salvador? Jesus, presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando, empenhando-se, né, em demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra,
torna-se intolerável aos circunstantes, aos que estão ali presentes. Então, o que acontece? Tem pessoas que são extremamente orgulhosas, vaidosas e que se acham superior a todo mundo. Às vezes a pessoa vai dar uma palestra, vai fazer um estudo pensando assim: que bando de ignorantes, essa turma não sabe nada. Se não fosse eu para chegar lá e falar e mostrar, esse pessoal estava perdido e tudo mais. Quem sabe se de repente essa pessoa que se diz saber mais, quem sabe não seja ela a mais necessitada desses esclarecimentos e desses conhecimentos. Se de repente eu chegasse e me posicionasse assim, né? Olha, eu estou fazendo esse estudo aqui porque eu sei o Evangelho todo, já fiz o Evangelho inteiro. Ah, isso aqui comigo é moleza. Essa turma aí que está ouvindo na Rádio Espiritismo, que está acompanhando, ó, é um bando de necessitados e tal, né? E aí eu começo a trabalhar isso, orgulhos e vaidades. Na prática, talvez essas pessoas que estão ouvindo, você que está ouvindo pela Rádio Espiritismo, nem tenha essa necessidade toda desses aprendizados. Mas eu, de repente, sou o que mais estuda porque eu sou o mais necessitado dessas lições, desses valores. De repente, em vidas passadas, o que fez as piores coisas fui eu. E de repente, como eu vou ter o direito de querer me posicionar numa situação superior à do meu próximo? Será que está certo isso? Será que vai fazer sentido isso? Muito pelo contrário, né? Eu tenho que ser o primeiro a baixar a minha bola, a parar de ter orgulho, arrogância, vaidades, porque isso provavelmente foi o que pode ter me destruído numa vida passada. E se eu continuar trabalhando nesta vida esses valores de arrogância, de vaidade, de orgulho, eu estarei igualmente me destruindo na vida atual, na encarnação atual. E ao invés de eu estar aproveitando a minha encarnação para a minha evolução espiritual, eu estarei desperdiçando a minha encarnação. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que reencarnar de novo na mesma situação para finalmente aprender. É isso, simples assim. Compreende? Então, ele coloca, né? Ninguém aqui é superior a ninguém. Eu posso ter algo que esteja um pouquinho melhor do que o outro. Eu, de repente, mexendo no computador, eu sou melhor do que algumas pessoas. Mas, por outro lado, se eu tiver que fritar um ovo, eu sou muito pior do que a grande maioria. Então, ao invés de eu ficar me posicionando lá em cima, querendo um pedestal, querendo um palco, querendo uns holofotes para cima de mim, é importante eu baixar a minha bola e entender que se eu de repente posso estar melhor em algo, não quer dizer que eu tenha que me posicionar como superior, mas muito pelo contrário, igual, como igual. Da mesma forma que a gente, ao educar uma criança, recomenda-se, né, os psicólogos recomendam que a gente se abaixe para olhar
horizontalmente, olho no olho daquela criança, e não você lá em cima e a criança lá embaixo, que ela só falta precisar de um binóculo para enxergar você ali em cima. Como é que ela vai alcançar? Como é que ela vai aprender? Como é que ela vai compreender? Então eu me abaixo e fico na mesma altura dela, porque até com uma criança nós aprendemos. Até mesmo uma criança pode ter valores e conhecimentos acima do nosso para nos ensinar. Isso é uma grandeza que acontece, hein? Então, ele fala isso, né? Não querer se demonstrar como superior no ambiente que se encontra. Até porque ninguém aguenta uma pessoa desse jeito, né? Que é o cara, é o sabe tudo, é o bom, é o máximo, é o que resolve, é aquela coisa toda. O cara que se posiciona assim. Porque verdadeiramente, o sujeito que faz tudo, que resolve tudo, ele não precisa fazer propaganda de si mesmo. Ele naturalmente ele já vai estar fazendo isso no seu dia a dia, sem precisar fazer essa propaganda de si mesmo. Chico Xavier nunca falou que ele era um cara bom, que ele era um cara prestativo. Ele nunca falou nada disso. E precisava falar? Não precisava. Ele simplesmente atuava, agia, fazia, colocava em prática. O sujeito, para ser considerado como bom ou ruim, ele não precisa fazer propaganda, porque ambos vão dizer que são bons. Até o cara ruim vai dizer que é bom. Você já viu o cara ruim falar assim, olha, eu não presto não, tá? Eu sou muito ruim. Não vai fazer isso, ele vai falar que é muito bom, que é muito legal. E você vai saber se ele é bom ou ruim quando conviver com aquela pessoa no dia a dia. Observar as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua boa vontade. É aí que ele vai mostrar se é bom ou não. Não é fazendo propaganda, não é através do marketing. Compreende? Então vamos lá. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero, inflexível e exigente, porquanto para a tarefa de retificar, corrigir, ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Não é pelo status, é pela fraternidade legítima. E o que é a fraternidade legítima? É você fazer sem interesses. Fazer porque ajudar é bom, só por isso. Mas eu ajudei, aquele cara foi um ingrato, aquele cara não presta e tudo mais. Então você fez com interesse de que ele demonstrasse gratidão a você, que ele ficasse eternamente grato. Não. Você fez o teu papel. Se aquele sujeito ainda não tem capacidade para compreender esses valores, não tem problema. Porque você vai ter plantado uma semente. E sementes costumam levar algum tempo para brotar. Não planta semente hoje, amanhã já tem a árvore, já tem os frutos. Não é assim. Eu planto a semente hoje, e quando eu olho para a terra onde eu plantei a semente, ela continua do mesmo jeito, como se nada tivesse sido plantado ali. Então, quando eu faço um atendimento fraterno, converso com alguém, auxilio, oriento, se ela já se modifica, sabe o que é? O que significa? É que aquela semente já estava plantada e o que você fez foi ajudar a brotar, quando ela já tem uma mudança imediata.
Mas quando ela não tem a mudança imediata, é porque nem a semente tinha. Então você plantou a semente e sabe, daqui a pouco os frutos irão chegar. Ok? Ele fala que somente assim conseguirá alijar, desvencilhar, expulsar a imperfeição eficazmente, com eficiência, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Então, nosso papel é trabalhar, é fazer o bem, é ajudar, é molhar a nossa semente todo dia, cuidar da nossa plantinha do bem todos os dias, para que essa planta possa crescer bem, saudável, feliz. E como toda planta, ela passa por seus dias de ventania, passa pelo outono, onde algumas das suas folhas caem, se não todas as folhas caem. Mas, mesmo no outono, quando essas folhas caem, se ela se mantiver viva, cuidando, molhando, quando chegar a primavera, ela volta a dar folhas e flores, E assim somos nós no nosso dia a dia. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, assevera, provava, que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Que lei é essa? A lei de Deus. A lei dos bons valores, as leis de causa e efeito, principalmente. Tá certo? E aí ele finaliza: não assaltes, não ataques os lugares de evidência por onde passares. E, quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenha conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Então ele fala, você não precisa chegar, na hora que alguém estiver falando assim. Você quer ver uma coisa? Às vezes, uma pessoa fala assim: eu parei de fumar há uma semana. Aí eu chego e falo: eu já parei há 10 anos, olha, eu sou o máximo, eu fiz mesmo. Ninguém está falando sobre você, está falando sobre ele. Deixa aquele cara que parou de fumar há esses dias, poucos dias, falar. Ele está precisando. Aí vem alguém e fala assim: olha, eu já estudei, eu resolvi fazer o evangelho no lar. Eu resolvi estudar o evangelho. Aí imagina, aí eu chego para aquela pessoa e falo: ih, eu já fiz o evangelho umas 6 vezes, já fiz ele todo, já... Eu guardo para mim essa informação. Aqui eu falo que tem o evangelho inteiro apenas para vocês saberem que vocês podem encontrar o texto do evangelho. Apenas para isso. Mas a gente não precisa, porque não está ainda no tempo. Deixa aquela pessoa que está fazendo pela primeira vez, aquilo é uma conquista. Eu não tenho nenhuma necessidade de querer falar que eu já fiz 500 vezes e que já fui e que já... Aí o sujeito fala: hoje eu resolvi pela primeira vez ajudar uma pessoa de rua, um morador de rua que me pediu ajuda, e eu fui, levei ele numa lanchonete e paguei um salgado para ele. Aí vem o sujeito e fala assim: ih, pagou um salgado? Isso eu faço quase todo dia. Além do mais, a gente tem um trabalho que faz um sopão e que distribui comida aos pobres, aos necessitados e tal. Será que ele está fazendo isso por caridade ou para se elevar, ou para dizer que ele é o máximo diante dos outros, ou para querer se considerar superior? É isso o que ele coloca aqui nesse estudo. São vários exemplos. Como nós vemos, quase toda a casa espírita, infelizmente, tem isso, Tem a campanha do quilo, aí tem o dia da palestra, tem aquele sujeito que faz o quê?
leva o seu quilo de arroz quietinho, chega lá antes, entrega, coloca lá e vai assistir a palestrinha dele. Mas quase sempre tem um que chega pelo outro lado do salão da palestra, na hora que a palestra já começou, carregando a bolsa com o seu quilo de arroz, assim, para todo mundo ver ele levando aquele quilo de arroz. Ué, vai fazer o quê? Que bom que ele está levando o quilo de arroz, né? Mas ainda falta ele perceber que aquele quilo de arroz não é para ele se colocar superior aos outros, ou nada desse sentido, né? Nada nesse sentido. Então, tudo no tempo de cada um. Então ele fala, né? Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiverem com nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Ainda ocorre isso daquele cara que está começando a fazer o bem e falar assim: ih, cara, o outro faz tanta coisa assim, não vou conseguir não, e desiste. Ainda ocorre isso, né? Então, vamos incentivar, vamos auxiliar, mas sem necessariamente você querer se posicionar acima dos outros, porque nós somos iguais, estamos todos no mesmo barco, senão a gente não estaria reencarnado neste mesmo planeta. Ok? Bom, Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 5 e 6. Aí eu tinha falado no início 3 e 4, né? É o 5 e 6. É a continuação, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Então, no item 5, Jesus entrou em dia de sábado. Isso é uma citação que consta em Lucas capítulo 14, versículos 1 e 7 até o 11, tá? Versículos 1 e depois 7 ao 11. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que estavam lá o observaram, né? Fariseus eram aqueles judeus que obedeciam a leis religiosas rígidas, tá? Os fariseus viveram na Judéia, Palestina, naquele tempo de Jesus. Eles não mantinham relação com os não crentes ou com os judeus estranhos ao seu próprio grupo. E esses fariseus, eles se definiam, né? Eles se consideravam mais justos e mais santos do que os outros em geral. Você pode encontrar isso com maiores detalhes na introdução do Evangelho, tá? No item 3. Pode olhar lá que você vai encontrar isso, tá? Então, Jesus estava no encontro aí com esses fariseus. E aí, entrou na casa de um desses fariseus para fazer a refeição, tá? E aí, o que acontece? Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda, não ocorra que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Imagina um evento, né? Que tem aqueles convidados, aí o sujeito senta logo na primeira fila. Um casamento, por exemplo, né? Aí ele senta na primeira fila. Aí vai ter que chegar o dono lá da festa, né? Falar: não, primeira fila é para os padrinhos do casamento.
Aí ele vai para a segunda. Não, a segunda também não dá. A segunda é para os parentes, os pais do noivo e para os pais da noiva. Aí ali atrás, ali é o... E aí o sujeito vai tendo... Não vai ficar sem graça? Ele não vai ficar chateado? Que ele estava se achando, não, o primeiro lugar é meu. Então numa festa com esses fariseus, Jesus falou isso para nesse evento aí dos fariseus, porque eles se achavam superior a todo mundo, ok? Então ele coloca, vai ocupar cheio de vergonha o último lugar. Então o que ele diz? Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, senta lá atrás, porque aí quando aquele que vos convidou chegar, ele vai falar assim, meu amigo, venha mais para perto, não fique aí, venha mais para cá, ó, fica aqui, e de repente vai colocar ele num lugar que é no meio. E isso será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se abaixa será elevado. Então, Jesus mostra nessa situação o que? Trabalha a humildade. Você não precisa chegar no lugar como o cara mais importante, como o cara mais... Muito pelo contrário. Vai fazer as tuas coisas, vai fazer a tua função, vai fazer o teu trabalho. É isso o que você deve buscar. E faça com amor, com alegria. E se por acaso você sentou no último lugar e ninguém te convidou para ir para frente, não tem problema. Porque na verdade você não vai nem se esquentar muito com isso. O importante é o quê? Estar ali naquele evento, ajudar, vibrar, participar. Nós temos trabalhadores, entre aspas, invisíveis aos olhos de quem acompanha. Vou dar um exemplo, na Rádio Espiritismo. Você assiste a esse estudo, acompanha, e tem pessoas que silenciosamente estão trabalhando, estão fazendo, estão editando material, estão fazendo isso tudo por amor. Estão ajudando na divulgação. E eu conheço uma em particular que fala para mim, Sérgio, meu trabalho é dos bastidores. É aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu percebo. Eu para falar em público eu tenho uma dificuldade. Mas nos bastidores, ajudando a divulgar, levar adiante esses valores, esses conhecimentos, é onde eu me sinto mais confortável, é a minha praia. E essa pessoa, ela vai ter menos importância ou mais importância do que aquele que está falando? Não. Tem a mesma importância. Isso se a importância dela não for até muito maior do que a daquele que está falando. Porque ela ajuda na divulgação. Então, o que adianta uma pessoa falar sem ter público para ouvir? Mas ela, ó, trabalha a humildade, trabalha os bons valores. Se sentou lá na última fileira sem se importar com isso. Porque os holofotes não chegam na última fileira, mas ela cumpre a sua missão com humildade, com amor, com dedicação, com empenho, com alegria. A missão dela está sendo mais do que cumprida, talvez muito mais do que aquele outro que fica se achando o máximo, né? Percebe? Então, no item 6, o que os espíritos explicam, né? Esclarecem no estudo, né? Essas máximas, então, que Jesus falou, né? Sentar no primeiro lugar ou no último lugar, essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa, não cansa de apresentar
como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, sem nenhuma pretensão de querer alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Eu sou infalível, eu não erro, eu sempre, a minha palavra é a que vale, e por aí vai. A mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Então, ele faz essa comparação. O Espiritismo sanciona, confirma pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo tudo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes. Isso é o valor que a gente leva. A roupa que eu estou vestindo, o dinheiro que eu tenho no banco, o relógio, o celular, o smartphone, a televisão de 500 mil polegadas, nada disso eu vou levar. Eu vou levar os valores morais que eu tiver trabalhado na minha vida. E se eu chegar lá tendo levado só em conta os valores materiais e reclamar, a resposta será simples: você já teve tudo aquilo que você sempre quis. Agora, aquele que levar esses valores morais, ele vai chegar lá e vai continuar tendo esses valores na sua rotina, no seu dia a dia. Ok? Então, ele coloca ali, né? Deixa eu ver. Os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que nunca as perde, as virtudes, ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para a outra vida: riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro lado privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes, brilhantes de glória, os que eles na terra espezinharam, humilharam. Aquele sujeito que falava: esse cara é meu escravo, o escravo tem que fazer mesmo, tem isso e tal. Quando chegar no desencarne, aquele escravo, aquele trabalhador humilde, mas humilde não é humilde de ser pobre, não. Muita gente confunde pobreza com humildade. Tem gente que fala: ele é de uma família humilde, para falar que é a família pobre. Tem muita gente que é pobre, tá? E que é vaidoso, que é orgulhoso, que fala humildade verdadeira. A humildade de você trabalhar, de você fazer o bem, de você auxiliar, não importa a condição financeira daquela pessoa. Então essa, quando chega no plano espiritual, ela vai se ver numa posição muito melhor do que aquele outro que era o que maltratava, o que castigava, o que só queria os valores materiais. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação no mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas, as mais insignificantes condições, desde que
os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se você for merecedor. Então ele fala, aquele cara que tem o poder, escraviza, maltrata, faz essas coisas todas, muito provavelmente ele vai voltar numa outra encarnação rebaixado, na condição do escravo, do sofredor, para que ele colha tudo aquilo que ele plantou um dia de errado, lei de causa e efeito. E aí vemos pessoas falando, mas eu moro num lugar que é ruim, numa miséria, eu queria estar num palácio, o lugar que eu queria era esse, era aquele. Ah, é? O que será que você de repente fez para você estar nesse lugar, para estar colhendo esses frutos? Já parou para pensar? Então trabalha com alegria, trabalha com amor, trabalha com dedicação e com boa vontade. Não se coloque como superior aos outros que te rodeiam, porque os frutos serão colhidos também. Plante novas sementes nessa condição na qual você se encontra hoje e por aí vai, certo? Bom, hora da prece pelas pessoas queridas, amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu começo a prece, quando eu disser pausou, vocês pausem aí e mencionem os nomes dessas pessoas, tá bom? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir por cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento ou o fortalecimento, onde quer que se encontre, para qualquer que seja a situação na qual estejam vivenciando hoje, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause, é hora da fluidificação da água, tá? Você pega aí a água, o copo, a jarra, o vasilhame, né? Coloca aí na mesa, tá? Você vê aí, ó, programa Minutos de Espiritismo número 23, tem ali o estudo completo da água fluidificada. Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores frutos, as melhores energias e vibrações, de modo que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz a fluidificação, estou colocando aqui no meu copo. Saúde. Gente, essa parte, geralmente eu vou rapidinho, né? Porque para cada um, pausa o vídeo com calma, coloca água, serve lá na mesa. Às vezes tem 10 pessoas na mesa, já pensou esperar esse tempo todo? Então, cada um sabe como é que está a sua situação, né? Então, nessa hora, tanto da prece, né, como da fluidificação da água, você pausa e aí mencione os nomes das pessoas ou sirvam a água para cada um. Não tem problema nenhum. Tá? Agora aqui é que eu tenho que acelerar. Prece de encerramento então. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos, de informações, de reflexões, de conscientizações. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram amparando, iluminando este local. Que possamos fazer por onde manter todo esse ambiente harmonizado e equilibrado, espiritualmente falando, durante a semana. Que
possamos praticar esses valores que foram aprendidos no estudo de hoje, tornando-nos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos o amor, o perdão, a fé, a paciência, a tolerância, a paz, a alegria perante o nosso próximo. E que possamos estar aqui na próxima semana para mais uma oportunidade de aprendizado e de estudos, que assim seja, graças a Deus. Então, estamos finalizando o estudo de hoje. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!